Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Olá pessoal, tudo bem? Então, como foi pedido lá no Instagram, né, que eu pedi pra vocês algumas dicas de qual vídeo vocês queriam que eu colocasse aqui no canal. E me solicitaram dicas de amamentação, relatos de um parto. Então, nesse vídeo de hoje eu vou contar o relato do meu parto, né? Então, vamos iniciar. Meu nome é Thaís, tenho 23 anos, sou casada com o Vinícius. E agora nós temos um bebezinho que é o Marcos Vinícius, né? Um fofucho, lindo demais. Então, relato do meu parto. Meu parto, infelizmente, foi cesárea. A gente queria muito que fosse um parto normal, né? Toda expectativa, a bolsa vai estourar e tal, só que isso não aconteceu. Eu senti até umas contrações de treinamento e tal, só que não se intensificava. Sim, fui várias vezes na maternidade. As meninas já estavam cansadas de ver minha cara lá, batendo lá todo dia, praticamente. E nada. Não tinha dilatação, o bebê ainda estava encaixando, né? Ele estava posicionado para baixo, mas ele ainda não estava encaixado. Então eu falo que o Marcos Vinícius era muito preguiçoso, porque ele não queria nascer de parto normal. Então, fomos nós até um hospital lá de Santa Cruz, que eu não vou falar os nomes, nem do plano, eu vou falar qual era o nome do plano, tá? Pra dar direito de imagem, né? Então, fomos até esse hospital com a expectativa de ficar internada e tudo mais. A médica solicitou a minha internação. Mas o plano, né? Bendito do plano, com toda a minha expectativa. Afinal, o plano não liberou a minha internação, porque ele disse, né? Segundo os médicos do plano que avaliaram o meu prontuário, falaram que não havia risco para o bebê nem para a mãe fazer parto cesárea. Então, o plano, por ser um plano de empresa, eles não liberaram, porque afirmaram que eu não tinha carência suficiente para ter internação. Só se fosse emergência mesmo. Se tivesse os dois em perigo, aí sim eu ia me internar, né? O hospital todo já me conhecia, já estavam esperando a sala que eu ia fazer o parto, já estava toda preparada, me esperando, a médica me esperando, arrumada, todo mundo, e o plano não liberou. Então foi a nossa frustração, a minha frustração, né? Eu chorei muito, chorei. Não queria falar com ninguém. Eu sei que não era culpa de ninguém, mas era o meu momento que eu estava, sabe, acabada. Então eu não queria falar com ninguém. Cheguei em casa, nem com o Vinícius eu queria papo. Fiquei na minha sozinha ali, morrendo de raiva, né? Então, não havia risco para mim nem pro bebê, tava tudo bem, segundo o plano, né? Então tá, então vamos esperar. Aí a minha família vendo todo o que eu estava passando, que eu tava chorando, nem comer eu queria comer, que eu queria logo que essa criança nascesse, né? Que é a expectativa da mãe de primeira viagem. Então nós fomos no hospital de Paracambi fazer uma consulta. Sim, só uma consulta, ele não ia nascer naquele dia. Mas chegando lá, o doutor, né, avaliando todo o quadro, já vendo que eu estava com 41 semanas 40 semanas e 4 dias, ele achou melhor que te retirasse o bebê naquele dia. E perguntou se havia possibilidade de ficar internada, né? Então, assim foi, sim sucedeu, né? Naquele mesmo momento eu fiquei internada, assinei toda a papelada, vi tudo o que tinha que fazer. E aí houve a internação fora do plano, né? Infelizmente. E aí, depois de 1 hora e pouquinho, o bebê nasceu. E aí veio aquela alegria, né? Ele nasceu, tudo mais. Ele não era aquela lindeza toda, gente. Que ele tava bem cinza, né? Com toda aquela água do parto e tal. Mas foi um momento muito bom, né? Que eu nunca vou esquecer na minha vida. E aí começa toda a situação. Mas eu atropelei um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho. Entrando na sala de cirurgia, esperei, né? O médico chegar. E aí começaram o treinamento, ó. Você vai ficar nessa posição pra você abrir a sua coluna, né, curvada, pra gente poder dar anestesia em você. Tudo bem.
Fiz todo o procedimento certinho, abaixei, fiquei na posição que tinha que ficar pra curvar a coluna, né? E eles poderem entrar com anestesia. E o que aconteceu, gente? Aplicou anestesia, deitei na cama rapidamente, que eles solicitam que a gente deite na cama rapidamente pra anestesia fazer efeito. E aí a anestesia nem fez cosquinha. Esse foi todo o trauma, né, que eu falo da cesárea. Nem fez cosquinha, só fez cosquinha na minha sola do pé. Só a minha sola do pé que ficou dormente. E os médicos ficaram, não está dormente, não está dormente. Mexe a perna, estica a perna. E eu fazendo tudo isso e não tinha pegado. Então, todo mundo tem medo da anestesia, né? Então, foi uma e não pegou. Meu corpo estava sendo resistente à anestesia. Então, levantaram de novo e fizeram todo o segundo procedimento. A anestesia também não queria pegar de jeito nenhum. Aí foi fazer efeito no meu outro pé, somente no pé. E aí começou a ficar dormente somente a barriga. Minha barriga ficava dormente e eu não sentia mais a barriga. Então, os médicos começaram a operar assim mesmo, porque eles queriam me dar a terceira anestesia, que ia ser geral. Mas já tava amedrontada, eu ia pedir pra sair daquela sala sem me operar. Então, eles acharam melhor fazer assim mesmo, já que a barriga estava dormente. Então, eles cortaram, começaram a fazer o corte. Eu sentia tudo que eles faziam. Eu só não sentia dor, mas eu sentia todo o movimento que eles faziam de corte, assim. Você sentia como se fosse uma caneta, né, passando, mas não sentia dor, né? Então, eles fizeram todo o parto. E no decorrer do parto, aí foi paralisando tudo, né? Foi ficando tudo anestesiado, graças a Deus. Aí eu já não senti mais nada. Mas até o Marcos Vinícius sair da barriga, eu senti. Aí depois eu não senti mais nada, mas eu não senti a dor. Então esse foi um trauma, né, que eu falo, porque eu não tomei uma anestesia só, eu tomei 2 anestesias. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu. E depois na consulta de 15 dias que eu fui retirar os meus pontos, eu perguntei pro médico, né, médico, o que aconteceu, né? Eu tive que tomar 2, quase que eu tomei a terceira, que eles queriam sim que eu tomasse a terceira, mas não houve a necessidade, graças a Deus. Porque se eu tomasse a terceira, ia apagar tudo. Aí eu não ia nem ver o nascimento do Marcos Vinícius. Então, essas foram os relatos do meu parto. E logo depois, aí, já me levaram pra sala. E eu não fui automaticamente junto com o bebê. O bebê ficou, como era um dia muito frio, dia 8 de julho, tava muito frio nesse dia. Então, o bebê ficou num berço aquecido no berçário, né? E depois de mais ou menos 6 horas, quando a anestesia tinha passado, quando eu tinha tomado meu banho já, né? Aí trouxeram o bebê pra ficar comigo. E aí foi só alegria, né? Ver aquela carinha linda, muito parecido comigo, com meus pais. O olhar totalmente do pai dele, né? Do Vinícius. Foi um momento de alegria, a gente mandou foto pro pai dele, ver. Foi muito bacana. E no outro dia já nós fomos liberados do hospital, né? Já tivemos a liberação e viemos pra casa. A primeira noite foi maravilhosa, ele dormiu muito e eu dormi junto, né? Eu e o pai dele, a gente dormiu junto. E foi e está sendo maravilhoso participar desse mundo azul que Deus nos entregou nas nossas mãos para cuidar dele, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do parto, do relato do meu parto cesárea, né? E aí eu falo que eu não vou ter mais filho, que é só esse, em nome de Jesus, que eu não quero passar por essas anestesias de novo. Mas, gente, só tirar uma dúvida de vocês também. Não dói. Aqui eu tenho uma marca na minha mão que doeu mais do que anestesia. Então não dói, é menos do que uma picada de mosquito, tá? Não fiquem com medo, vai lá e faça seu parto, cesárea, sem medo, porque não dói. Realmente não dói, você não sente nada. Foi uma controvérsia que aconteceu comigo, porque o meu corpo estava não queria reagir à anestesia, mas o médico falou que é muito raro e que provavelmente na segunda gestação não aconteça isso de novo, né? Vamos contar com isso, mas quero parar por aqui pelo Marcos Vinícius mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, não esquece, tá bom? Participa do nosso canal, seja um inscrito, porque vai vir vários vídeos aqui, ó, muito legais, tá bom? Um beijo, até a próxima.